Olá, gente, são exatamente 00:52. Não vou postar esse vídeo esse horário, mas tá sendo o horário que eu estou gravando esse vídeo. E eu digitei, né? Eu coloquei tudo que eu queria falar, ou pelo menos tudo, em palavras digitadas para me ler para vocês e compartilhar um assunto importante. Eu demorei porque eu passei horas digitando, refletindo, né? Pra mim poder ler isso pra vocês, tudo que tá no meu coração, porque é importante, de alguma forma pode até ajudar uma outra pessoa e ajudar com que a gente venha melhorar, né? Como pessoas, isso é importante. Hoje eu quero falar sobre algo que me incomodou por muitos anos. Eu tenho um semblante sério, sempre tive, e por muito tempo fizeram eu acreditar que havia algo errado comigo por causa disso. Um semblante sério. Uma coisa que parece simples. Muitas vezes as pessoas não falavam comigo porque achavam que eu estava com raiva. Outras vezes mandavam me acalmar quando eu nem estava nervosa. Já ouvi comentários, julgamentos e conclusões sobre quem eu era sem que realmente me conhecessem. Por muito tempo eu comecei a me questionar, pensei que eu era o problema, pensei que eu precisava mudar meu jeito para ser aceita, mas Deus me libertou disso. Lembro de ouvir uma pregação da Gabriela Lopes em que ela contou que começou a se sabotar por causa do jeito dela, mas entendeu que era exatamente daquela forma que Jesus iria usá-la. E aquilo falou muito comigo, porque eu entendi que Deus não errou quando me criou. Eu sou séria, esse é meu jeito. Mas ser séria não significa ser grossa, não significa tratar mal as pessoas, não significa falta de amor, educação ou simpatia. Significa apenas que sou diferente. E é sobre isso que quero deixar uma reflexão. Respeite as diferenças. Nem todo mundo demonstra sentimentos da mesma forma. Nem todo mundo sorri o tempo todo. Nem todo mundo fala com facilidade. Nem todo mundo se expressa igual. Precisamos ter cuidado para não adoecer pessoas por causa dos nossos julgamentos. Muitas vezes achamos que sabemos quem alguém é apenas pela aparência, pelo jeito de falar ou pela expressão do rosto. E não sabemos. Existem pessoas carregando dores porque passaram anos ouvindo que seu jeito era errado, quando na verdade era apenas diferente. Então, antes de julgar alguém, conheça. Antes de rotular, converse. Antes de concluir, procure entender. Deus nos fez únicos. E aquilo que muitos acham de defeito, chamam de defeito, pode ser exatamente a forma que Deus escolheu para usar alguém. Eu não sou menos porque sou séria. E você também não precisa mudar quem é para caber na expectativa das pessoas. E quando eu falo sobre respeitar o jeito das pessoas, eu não estou falando de desrespeito, grosseria, falta de educação ou atitudes erradas. Essas coisas precisam ser corrigidas sim. Eu estou falando daqueles traços simples da personalidade que muitas vezes as pessoas transformam em grandes problemas. Estou falando de quem é mais sério, de quem é mais tímido, de quem fala menos, de quem é mais intenso, de quem demora mais para se abrir ou de quem não demonstra emoções da mesma forma que os outros. Nem tudo precisa ser consertado. Existem características que fazem parte de quem somos, e isso não significa que há algo errado conosco. Precisamos aprender a diferenciar um comportamento que machuca as pessoas de uma característica de personalidade que apenas é diferente da nossa. Porque quando tratamos toda diferença como defeito, acabamos ferindo pessoas que passam anos acreditando que precisam mudar para serem aceitas. E Deus não nos chamou para sermos cópias uns dos outros. Ele nos criou únicos. E eu, Rochelle, sou intensa. Se eu amo profundamente. Se eu me afasto, geralmente é por completo. Tem dias que eu fico calada por horas e em outros eu não paro de falar. Eu choro por absolutamente tudo. Sou extremamente expressiva e às vezes até um assunto simples eu explico de forma séria, direta e objetiva. E por causa disso, muitas vezes fui mal interpretada. Mas quero deixar algo claro, eu não estou fazendo esse vídeo para me redimir com ninguém, para me justificar ou para mudar a opinião de quem já decidiu quem eu sou sem me conhecer. Estou fazendo isso para conscientizar. Existem jeitos que são apenas jeitos. Nem tudo é defeito, nem tudo é problema, nem tudo precisa ser corrigido. Eu demorei muito para aceitar minhas diferenças. Durante muito tempo pensei que precisava me encaixar, me adaptar e mudar para ser aceita. Mas até mesmo na terapia eu descobri que existem características minhas que fazem parte de quem eu sou. E hoje eu, Rochelle, não preciso mais carregar o peso do que as pessoas acham, pensam ou inventam sobre mim. Quem tem o prazer de conviver comigo mergulha na intensidade que eu sou. E quem me conhece de verdade sabe que intensidade não é sinônimo de agressividade. Lembro de uma situação no meu antigo trabalho que sempre fui muito espontânea, intensa, profissional e naturalmente séria. E uma pessoa disse que eu parecia alguém que facilmente bateria em outra pessoa. Eu, eu sou a pessoa que não consegue matar um rato sem pensar na dor que ele vai sentir. Desde quando ser intensa significa ser violenta. Desde quando falar de forma firme significa gostar de confusão. Desde quando não aceitar desrespeito significa ser brigona. Eu já tive dedos apontados para o meu rosto. Eu já fui intimidada em ambientes onde isso jamais deveria acontecer. Já passei por situações extremamente desconfortáveis. E mesmo assim,
nunca tive a falta de educação de partir para uma briga, de gritar ou desrespeitar alguém. Então por que tantas pessoas confundem posição com confusão? Por que confundem firmeza com agressividade? Por que confundem seriedade com grosseria? Eu sou cristã, e ser cristã não significa aceitar desrespeito ou calada. Significa escolher agir com sabedoria. Você nunca vai me ver batendo boca para provar quem eu sou, mas também não vou deixar que coloquem sobre mim características que não fazem parte de mim. Por isso, não rotule as pessoas. Não coloque nos outros histórias que você criou na sua cabeça. Não transforme diferenças em defeitos. Conheça antes de julgar. Converse antes de concluir. Respeite antes de rotular. Porque existem pessoas sofrendo por anos tentando corrigir algo que nunca foi um erro. Era apenas o jeito delas. No Evangelho de Mateus 5:39, diz assim: Eu, porém, vos digo que não resistais ao perverso, mas a qualquer um que te ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Muitas pessoas entendem esse texto como deixe os outros fazerem o que quiserem com você. Só que o ensino de Jesus é muito mais profundo. Na cultura da época, um tapa na face direita geralmente era dado com as costas das mãos, sendo um gesto de humilhação e desprezo. E não era apenas uma agressão física. Jesus estava ensinando aos seus seguidores a não responderem à ofensa com vingança. Olha só o estudo. Dar a outra face. O que isso significa? Não retribuir o mal com o mal. Não buscar a vingança. Não permitir que o ódio do outro controle suas atitudes. Responder com dignidade e domínio próprio. Olha só como é importante entender isso. Isso não significa aceitar abusos, violência doméstica, injustiça ou permanecer em situações perigosas. O próprio Jesus, quando foi agredido durante o interrogatório, ele não ofereceu literalmente a outra face. O que ele fez? Ele questionou a injustiça, o ato, de forma firme e respeitosa. Então, assim, para trazer para nossa realidade, ser cristã não significa ser capacho. Olha isso. Nós podemos nos posicionar e dizer: isso está errado. Estabelecer limites e se afastar de quem nos desrespeita. O que Jesus condena é a vingança, o ódio, a retribuição na mesma moeda. Jesus não gosta disso. A outra face não é aceitar desrespeito, é não se tornar igual à pessoa que te feriu. Jesus não gosta disso. Deu para entender a questão da outra face? Só porque eu sou cristã, eu não tenho que aceitar desrespeito em ambiente nenhum. Só porque eu sou cristã, eu não tenho que me permanecer em situações abusivas por conta que eu sou cristã. Jesus não nos ensinou isso. E as pessoas confundem as coisas. Uma pessoa séria que é extremamente julgada, então você não pode ser séria porque você é grosseiro ou você é ignorante. Você não pode ser sério, não pode ter uma postura profissional porque isso aí é errado. Em que país nós estamos vivendo? O que está acontecendo com o mundo? E aí nós levamos uma seta ligando isso. Essa pessoa é cristã. Você não pode ser assim. Você não pode dar suas opiniões. Você não pode falar quando algo está errado porque você é cristã. Então você é um cristão que facilmente arruma confusão. Se posicionar é arrumar confusão? Não. Eu quero finalizar dizendo que esse desabafo ele não é apenas sobre mim, Rochelle. É sobre mim, mas também milhares de pessoas que todos os dias carregam o peso de serem julgadas, rotuladas e até mesmo desprezadas por características que nem sequer são um problema. Pessoas que foram levadas a acreditar que precisam mudar para serem amadas, aceitas ou valorizadas. Eu fui muito desprezada, por causa de interpretações erradas sobre quem eu era. Mas no meio de toda essa caminhada, Deus me ensinou algo precioso. As pessoas que permanecem na minha vida são exatamente aquelas que Ele permitiu que estivessem. Hoje eu olho para trás e não sinto a dor ao falar sobre isso. Sinto gratidão. Gratidão porque Jesus esteve comigo em cada processo, que não foram fáceis. Gratidão porque Ele me ensinou a enxergar o valor em quem eu sou. Gratidão porque eu não preciso mais carregar rótulos que não pertencem a mim. E se você também está cansado, eu espero que você entenda uma coisa. Você não precisa ser outra pessoa para ter valor. Seja quem Deus te criou para ser. Porque aquilo que muitos chamam de defeito talvez seja apenas a sua forma única de existir. E novamente eu repito, quando eu falo sobre respeitar o jeito e as diferenças, eu não estou falando de desrespeito, grosseria, falta de educação ou atitudes erradas. Essas coisas precisam ser corrigidas, sim. Mas eu estou falando daqueles traços simples da personalidade que muitas vezes as pessoas transformam em grandes problemas. Fique bem e lembre-se de que Deus tem um propósito na sua vida, na sua forma de ser. Não deixe as pessoas te rotular, não aceite. E eu não estou falando de debater, brigar com as pessoas. Estou falando no seu coração, no seu íntimo, entenda quem você é.